Viu, o seguinte, então, acabou, eu não tenho mais espaço, gente. Eu tenho que ter às 10 da manhã, hoje, 11 horas. Então, assim, nós vamos voltar a falar do Vale, não esqueça aí. Só, então, essa pergunta, e aí eu tenho que, infelizmente, recortar em razão do tempo. Não é porque eu não quero, não é porque eu estou proibindo, não. Eu não tenho tempo. Alô, bom dia. Bom dia. Então faça você vai ser a última a perguntar para a Amauri ou para a Marinês Better. Ok, muito obrigada. Para que o Amauri não diga que as pessoas não se identificam, ele chama Rosane, sou professora, e também leciona no interior. E essa pessoa que ligou para ele antes, eu tenho a impressão de que seja uma colega de trabalho minha, tá? Então a pessoa existe, é sindicalizada e trabalha no município. A minha pergunta, ele está falando do Vale que tem que ser incorporado, nós concordamos que tem que ser incorporado. Isso foi uma promessa de campanha do Beto, que está sendo empurrada com a barriga para frente. Nunca tem data para discutir isso com ele. Esse é um questionamento. Outro questionamento, não se tem dinheiro para contratar professores. O que incha a folha do município não são os educadores. O que incha a folha do município são os outros. São os de cargo de confiança que ganham muito, que tiveram que ser contratados porque sim, fizeram campanha para isso, fizeram campanha para aquilo. Isso não é um problema da educação, certo? E, então, incham a folha, mas está sendo discutido aí nos bastidores da prefeitura de contratar professor PSF, que o município teria que contratar professor sem ser concursado para suprir essa falta de professores. É justo isso com quem concursou? É justo isso com quem está esperando para ser chamado? Eu sei que vai ser colocado panos quentes, mas entre a nossa classe, no meio, isso já é notório e sabido e que está sendo discutido na prefeitura e falado por gente que trabalha lá dentro. Tá? Aí outra coisa, por exemplo, os meus colegas que estão nas secretarias, que estão em sala de aula, não têm possibilidade de ouvir, por exemplo, o que você está falando e essa entrevista. Eu estou gravando para você ter uma ideia. Por quê? Porque receberam uma orientação de que os professores não podem deixar o rádio ligado nas secretarias para saber o que está acontecendo. Seja em emissões de rádio nenhuma, nem AM, nem FM. Qual o problema? Eles então, atrapalham o serviço? Isso já, para mim, já é uma retaliação. E para os outros colegas que não quiserem se identificar também, nós sentimos isso como uma retaliação. Então, eu deixo aí o questionamento e fico escutando. Obrigada. Obrigado. Olha, eu lamento, não sei, a Maurita pode falar, mas Batista, a situação é a seguinte. Tem uma questão, deixar o radinho lá quietinho. Não, dentro da sala de aula. Não, na secretaria. É exatamente isso. Na secretaria. Não, o que acontece? O que acontece? Pelo que eu acompanhei a discussão, teve alguns profissionais na sala de aula, porque nós temos um encaminhamento didático metodológico dentro da sala de aula, e na verdade isso atrapalha. Então tem um outro encaminhamento que tem que dar na sala de aula. Então essa é a questão que aconteceu. Tá? Agora voltando, com relação à questão do Vale. Tem diversas questões que permeiam tudo isso, mas vamos ao que de fato. Nós temos que fazer discussões sérias, Batista, e não se pautar por algumas questões que diz que, né? Porque não se está discutindo PSF, não está se discutindo nada disso. Tanto que essa semana foram convocados mais 15 professores que estavam faltando, foram chamados. Então, o Beto Lunite assinou a convocação, então daqui a uns dias nós teremos mais 15 professores para suprir as vagas que estão faltando. Uma outra questãozinha com relação à questão dos cargos que ela falou, Batista, você lembra, nós somos muito parceiros. Quantos cargos em comissão tinha na administração de Toledo quando o Esquevenato assumiu? Eu não sei te responder. 243. E hoje? E hoje tem quantos? 120. 120. Então, essa é uma premissa falsa. Não é esse o problema da administração pública. Na administração pública em Toledo, o problema é mais embaixo. Inchou muito a máquina, né? As receitas não estão respondendo. Só para você ter uma noção... O município tem dificuldades, Maurício? Não. Por incrível que pareça, nós temos dinheiro no caixa, não temos limite para pagar. Porque as outras despesas, elas estão estão controladas. Então, eu sei que, olha, eu precisaria até às 11 com você. Eu tenho falado algumas coisas, até para não dizer besteira,
né, que eu tenho esse cuidado. Eu falo bastante, sou boca aberta, mas eu procuro não falar besteira, para depois não ser processado. Eu tenho comercial, tá feio agora, né? E depois você vê comigo, né, deixa ele fazer o programa das 10h30 hoje. É o seguinte, essa questão do vale, igual você disse, o escravinato deu vale até novembro. Até novembro, tá. Não tinha previsão orçamentária, isso que eu quero que você me responda agora, você, Marina, quem quiser. Não tinha ali um caixinho, ó, isso aqui é destinado para isso, tem como fazer, tem como ter, continuar com o vale, porque eu sei, gente, politicamente vocês podem falar o que vocês quiserem, e discutir, tá certo, tá errado, a Marina já explicou, tá certa ela, o cara não pode trabalhar, eu não vou entrar nesse método, porque aí nós vamos passar o resto do dia aqui. Mas o povo tinha, mal ou porcamente, tinha. 170 reais? Tinha. 10 meses? Tinha. E agora não tem. Então, isso vocês têm que entender também. Então, o cidadão tinha até novembro, ele não teve dezembro porque o Zé não pagava mesmo, né? Não pagou um ano, não pagava em dezembro. Aí não tem janeiro, vocês estão lá. Não tem fevereiro, não tem março, não tem abril, não tem maio. Aí vocês têm que entender também o outro lado da história. Enfim, não tinha receita para isso? Ou não tem receita? Não tem, Batista. Isso aí. Pronto. Mas tem que ficar claro isso, que hoje o vale... Eu estava fazendo a projeção, se o vale fosse pago nos mesmos moldes, 170 vezes, vamos dizer assim, que teriam 3 mil servidores recebendo, daria 510 mil. 510 mil numa folha de 10, dá 5% de impacto na folha. E se nós estamos no limite prudencial de 51, vai para 56, gente. Em 51,30, o tribunal já estabelece restrições. Nós não podemos convocar profissionais, não podemos pagar hora extra, uma série de questões. Nós estamos hoje inviabilizados pelo limite prudencial. E eu vou dizer mais, Batista, por que isso está acontecendo? É isso que tem que ser claro. Por toda essa análise que foi feita, que a questão econômica e financeira do município está estagnada pela política adotada nos últimos 8 anos, que não se investiu em geração de receita, mas tem mais um ingrediente. Quando se fecha o limite da folha, a lei diz que nós temos que pegar os 12 últimos meses. E aí nós vamos olhar o gasto com o pessoal nos 12 meses do ano passado. Em 7 meses, quando nós olharmos individualmente, o prefeito passado estourou o limite da folha. Então, mas como é que não estourou o limite prudencial? Porque em 2011 não havia o vale, não é isso? Não havia o vale, então o limite da folha ficou mais baixo. Como faz a média dos últimos 12 meses, foi possível fazer a concessão de pagamento. Agora, nós estamos numa administração onde a folha de pagamento, o limite, o que foi gasto ano passado, passou, inclusive, teve meses que individualmente por mês estourou em 57% a folha, mas como aproveitou o crédito do ano anterior, manteve esse equilíbrio. Só que agora nós estamos pegando a folha no limite máximo. E aí, o que está acontecendo? Está estourando o limite. Porque nós temos que saber que no mês de março deste ano, os servidores tiveram reajuste de 6,22. Só para ter uma noção, isso resultou em 516 mil no impacto da folha. Foi promessa de campanha do prefeito Beto Lunich. Manter o reajuste. Chegou março, rigorosamente o reajuste em dia. Cumprir 1,2, que nenhum servidor do município de Toledo recebesse menos que 1,2 salário mínimo, né? Promessa cumprida. Os agentes comunitários de saúde e agentes de combate a endemias hoje têm um salário mínimo de 850. O escravinato, a administração anterior, deixou com 663. Já foi feito isso. Agora foi estabelecido o piso abono mínimo. Nenhum servidor da administração pública vai receber menos que 850 reais. Essa ação aí já implica um impacto de 120 mil por mês. A partir de quando? A partir de março. A lei já foi aprovada, sancionada, inclusive está implantada na folha já. Os servidores vão receber isso. Então, tem questões sendo cumpridas. Outras questões estão sendo cumpridas com os agentes comunitários de saúde, que é a questão do pago do auxílio de difícil acesso para eles também, assim como os servidores municipais também recebem difícil acesso, com ajuda a transporte, assim, para os agentes com base em endemia também foi liberada a questão do crédito consignado, também foi estabelecido para eles, e aos poucos, todas as questões que o prefeito Beto Lunich assumiu, elas serão cumpridas dentro do seu devido tempo, Batista, e dentro dos limites que a lei estabelece. Nós temos que fazer isso tudo dentro da lei, no máximo rigor possível, porque nós, como estamos lá agora, nós não queremos receber nenhuma ação de improbidade administrativa. Olha, o tempo acabou.
Vou dar 1 minuto para cada um, viu, Tom? Vou marcar no reloginho. Mas é Marinês Bétega. Vou perguntar uma pergunta para você e outra para eu ia inverter, mas vou fazer isso aí. Tem perseguição dentro da prefeitura? As pessoas falam, ligam aqui, são contra o governo. Você está sabendo disso? Alguém vai no recurso humano, protocola, te liga, está sabendo disso ou não? As pessoas comentam, mas eu posso afirmar que não existe perseguição. Hoje todas as ações são com relação ao servidor, é feita baseada no que prevê o estatuto e no que prevê o plano de cargos e salários. Eu acredito e afirmo que não tem perseguição a nenhum servidor dentro da estrutura da prefeitura. Eu peço desculpa por não ter dado mais tempo para você, mas é isso. Eu vou te trazer em outra oportunidade. Obrigado, Marinês. Eu que agradeço. Legal. Essa tem que fazer, né? Por Amauri. Tem 1 minuto para você responder, filho. A pergunta tem 2 minutos. Como é deixar de ser estilingue para ser vidraça? Você sabia o que eu perguntei para você? A sua ida para a Secretaria da Administração foi uma atitude de cooptação do servidor público de Toledo, já que você tinha muita moral no sindicato, foi para lá e aí agora você está tendo que se virar nos 30? Batista, coerência na vida é tudo, não é isso? Até para errar, né? Exatamente. Veja o seguinte, eu sou servidor público municipal há 20 anos e eu disse que eu jamais iria ocupar qualquer cargo na administração pública de um prefeito que eu não votasse. Uhum. Assim como eu votei por Beto Luniti, né? Conheço o Beto Luniti há muito tempo na vida, né? Eu sei da retidão dele, eu tenho que, como se diz, ajudar ele nesse momento na administração, fazer com a melhor administração pública de Toledo. Naturalmente, né, nós temos alguns questionamentos, alguns dizem, Mauri, você mudou de lado do balcão, com certeza, mas vocês vão saber, os servidores têm que ter a consciência que no outro lado do balcão tem um companheiro, um aliado, que vai fazer tudo para que nós possamos melhorar a vida dos servidores do município de Toledo. E tudo que for possível de fazer dentro da lei será feita e nós vamos ajudar os servidores. Daqui 4 anos, Batista, vamos fazer esta mesma conversa e vamos ver como é que vai ser as discussões. Início de governo, tem algumas pessoas que não foram contentadas dentro da administração pública e é o direito natural, é o jus experiendi. Quer dizer, as pessoas têm o direito de fazer crítica, nós temos que assumir isso, nós temos que ser adulto para isso, suficiente para isso, e os profissionais suficientes para isso. Tem direito sim, se quiserem falar que o secretário é o Mauri, é isso e aquilo, pode falar à vontade, né? Quando a gente sai na chuva, a gente não pode ter medo de se molhar, Batista. Ô Mauri, viu, deixa eu falar uma coisa pra você. Você falou em balcão, eu ia colocar esse termo, mas já que você tocou, tá. Você está do outro lado do balcão agora, e num linguajar popular, chulo. Pelo amor de Deus, não vai me entender errado, nem o ouvinte, né? Claro que não. É mais fácil vender a pinga ou tomar a pinga? Bom, primeira observação, eu não tomo pinga, não tomo nada alcoólico. Eu sei, é sentido figurado. Exatamente. Batista, sem sombra de dúvida. Ou seja, está no sindicato ou na prefeitura é mais fácil? Naturalmente, estar no sindicato é bem mais fácil. Mas com toda certeza, né? Mas temos que ser coerentes com as questões. Obrigado, desculpe também, o tempo foi pequenininho, comecei atrasado, mas não é isso. E é isso, eu vou trazer vocês um sábado, 10h30 aqui, e vai ficar bonito o negócio. Obrigado pela presença. Ótimo, Batista. É desafio, coisa que eu mais gosto é de desafio. Porque o que move a vida tem que ser um desafio e coisas difíceis, por isso que coisas fáceis todo mundo faz. Exatamente. E o Mauri me conhece também, sabe o que eu tenho falado aqui, minhas cobranças, minhas críticas são para melhorar, não se trata de questões pessoais ou não, a vida segue. Eu sou mesmo, se vocês pegarem todos os programas na época do Skin e pegarem todos os programas na época do Beto, o gordo continua o mesmo. Um pouco mais gordo, um pouco mais careca e agora barbudo. Mais feio, né? Mas muito mais feio. Obrigado, desculpe trazer tudo aí, mas vamos lá, daqui a pouco o Milton chega para apresentar o programa dele. Viva o Boca então, né? Sobrou para mim agora torcer pro Boca. Tô com a camisa do Boca aqui. Volto lá para as 10h30. Tchau, bom dia. Você ouviu o Açu Notícias. Apresentação: Batista Franco.